Muito boa noite a todos aqueles que se apresentam aqui nesta página criada por alguns generosos discípulos e alunos meus, a quem saúdo de modo muito efusivo, a nossa página Pensando com o Ricardo Vip. Bom, eu queria dizer o seguinte, essa página foi, como eu disse, criada por alguns alunos e há algum tempo nela também ingressou a minha filha Maria Isabel. É motivo de orgulho ter uma filha que se pode chamar efetivamente de filha modelo católico, porque ela faz promessa para o pai pagar, não é? Então prometeu que se houvesse um certo número de pessoas na página, eu falaria sobre esse tema sugerido, diferença entre justiça com virtude e justiça jurídica. Mas muito bem, então vamos cumprir aqui pagar a promessa que a doutora Maria Isabel fez e vamos tratar desse assunto hoje, muito rapidamente, é verdade. Bom, todo mundo sabe, todo mundo fala que a justiça é uma virtude. Nesse sentido de virtude, a justiça tem um aspecto amplo, porque fala-se que a justiça é o conjunto de todas as virtudes. Quando alguém fala na virtude da justiça nesse sentido mais amplificado, quer significar, portanto, toda a gama das inúmeras justiças que há, tanto as intelectuais, quanto as morais, quanto ainda as teologais. É isso. Mas em sentido específico, a virtude da justiça é um hábito moral, portanto é um hábito que radica no apetite racional, radica na vontade, que tem por objeto o direito. Então nós dizemos, olha, a justiça é uma virtude que tem por objeto o direito. Mas olha, se nós pararmos para pensar, também já ouvimos, e de gente muito boa, de gente que sabe o que fala, que a finalidade do direito é a justiça. Nós temos ouvido isso, muita gente. E não está de todo errado, não. Acontece que isso pode causar uma certa confusão, pelo menos uma certa perplexidade, se nós cotejarmos essas duas afirmações. A justiça é a virtude que tem por objeto o direito, e isso faz parte, como sabe, da definição célebre de justiça como virtude de dar a cada um o que é seu. Suum cuique tribuere. E esse suum da definição clássica de justiça significa exatamente o direito. Quando eu digo suum cuique tribuere, dar a cada um o que é seu, esse seu significa exatamente o direito. Mas como é possível, essa é a indagação, que uma coisa seja ao mesmo tempo objeto de uma virtude, de um hábito, e tenha, pelo menos nominalmente, a mesma justiça, a mesma virtude como fim? Embora fosse possível aqui despontar algumas perspectivas para compatibilizar o sentido próprio de a justiça ter por objeto o direito e o sentido menos próprio de o direito ter por objeto ou finalidade a justiça, cabe aqui uma referência muito, muito saborosa que fez a propósito um grande pensador argentino que foi Tomás Casares, é um pensador contemporâneo, já morreu, mas é um pensador contemporâneo, que diz, olha, a justiça está para o direito da mesma forma que a medicina está para a saúde, ou seja, a justiça como hábito tem por objeto o direito, da mesma forma como a medicina, que é uma arte, a medicina não é uma ciência, hein? A medicina é uma arte. A medicina tem por objeto a saúde. Mas olha, nós não dizemos que a saúde tem por finalidade a medicina, evidente que não. Então nós podemos dizer do mesmo modo que o direito tenha por objeto a justiça. Ora, essas duas referências preliminares já nos permitem reconhecer a possibilidade que antecipo aqui de que o conceito de justiça seja quando menos análogo. Ou que nós tenhamos a possibilidade de ter ao lado da justiça como hábito, uma justiça que assim se designe como algo potencial, algo que pertence virtualmente à justiça.
E, de fato, alguns autores, como é o caso de Louis Lachance, e para mencionar um nome, sustentam exatamente a existência de uma justiça, chamemos-la assim, justiça jurídica, que se distingue da justiça como virtude. É isso que nós vamos considerar aqui. Vamos tratar um pouquinho da justiça como virtude para entender um tanto um aspecto fundamental para a distinção que nós vamos nos lançar. Eu lhes disse, a justiça, enquanto virtude, é, pois, um hábito, ou seja, toda virtude é um hábito, embora nem todo hábito seja virtude, nós temos o vício. O vício é também um hábito. O hábito que merece o nome de virtude é aquele que se dirige para a verdade, se é um hábito intelectual. Quais são os hábitos intelectuais? Intellectus principiorum, a sindérese, a ciência, a arte e a prudência. Aí temos 5 hábitos intelectuais. Ou se ele se dirige, se inclina para o bem, então nós temos aqui as virtudes de natureza moral, entre as quais nós temos a justiça, que é uma das 4 virtudes cardeais, ou seja, uma das 4 virtudes mais importantes para o edifício espiritual, para o edifício humano. Essas 4 virtudes, como sabem, são as cardeais: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Dessas 4 virtudes cardeais, uma delas é intelectual, formalmente intelectual, é a virtude da prudência. As outras 3 que eu mencionei, justiça, fortaleza e temperança, são virtudes morais. Significa dizer que essas 3 últimas virtudes morais radicam no apetite racional, ou seja, na vontade. E a vontade de si própria não é cognoscitiva. Ela é iluminada, dirigida pela razão prática, mais exatamente dirigida pela virtude da prudência. O papel da prudência é conduzir as virtudes morais e endereçá-las. Bom, isso nos põe à mostra que nós podemos ter uma inclinação da vontade para a prática da justiça. Ou seja, minha vontade é constante, permanentemente, persistentemente inclinada a dar a cada um o que é seu. Então eu sou alguém que tem o hábito da justiça. E como se trata de algo que diz respeito à conduta ética, o direito é um saber subalternado ao saber ético. Não nos esqueçamos disso, porque hoje em dia tem-se a ideia de que o direito faz parte dos saberes poiéticos, de saber técnico. Não é nada disso. Direito é algo que existe para que nós pratiquemos o bem na vida social. Sejamos regulados para praticar o bem na vida social e só assim cumprir aquilo que é necessário para a nossa felicidade. O direito é feito para que sejamos felizes. Pois muito bem. Então eu posso ter a inclinação para ser justo, mas para que eu, em concreto, seja justo, há necessidade da atuação de uma virtude intelectual, que é a virtude da prudência. Vamos explicar o que acontece. Vamos dar 2 exemplos aqui. Imaginemos que eu, na minha função de magistrado, quero ser justo num determinado caso, mas estou com um pouquinho de pressa e imprudentemente examino de maneira precipitada a prova dos autos e dou uma decisão equivocada. Pois, embora eu tenha inclinação, hábito de ser justo, nesse momento, por uma falha que não foi da virtude da justiça, mas foi da virtude da prudência, por uma imprudência, uma precipitação, eu decidi de maneira inadequada. Fui injusto concretamente. Embora você tenha o hábito da justiça, a disposição, ou seja, o ato praticado foi injusto. Da mesma forma, imaginemos uma outra hipótese. Eu vou aqui a uma livraria para comprar a História da Inteligência Brasileira do Wilson Martins. E lá apanho o livro está esgotado, uma maravilha esse livro, vale a pena. História da Inteligência Brasileira do Wilson Martins, que eu fico aqui sugerindo para aqueles que queiram ler uma obra realmente digna de estudo. Pois muito bem. Compro o livro é embrulhado. Quando eu vou pagar, o vendedor, que era a única pessoa que estava na loja, teve um mal súbito e desmaiou. Já advirto que não é Covid, hein? Não, Covid, aliás, não é a única causa mortes no mundo. E
Ele está desmaiado, eu não posso pagar. Ele é socorrido, levado para o hospital, fecham a livraria, e eu, embora tivesse o ânimo de pagar, a intenção de pagar, não pago. Vou voltar um outro dia para pagar. Continuo animado a fazer o pagamento. Ou seja, eu tenho o hábito da justiça, estou disposto a realizar o ato, mas não posso porque é uma circunstância externa que me permite e não me permite cumprir o ato. Então reparem algo que eu quero mostrar aos senhores. O ato da justiça, o hábito da justiça, dizendo respeito à ação humana, ao agir humano, e não ao fazer humano, mas ao agir humano, é imanente. E ele depende de uma realização externa. Então agora vamos ver essa distinção que temos de ter entre uma justiça como hábito, que nós poderíamos chamar, num certo sentido, principalmente de justiça intrínseca, o aspecto intrínseco da justiça, e aquilo que é o aspecto extrínseco da justiça. Porque até para que esse hábito da justiça pudesse realizar-se e completar-se, haveria necessidade da prática de um ato, que eu pagasse o preço, por exemplo, para o vendedor que teve lá o mal súbito no nosso exemplo. Enquanto eu não fizer isso, eu não pratiquei o ato da justiça, ou seja, eu não cheguei ao que se chama de res effecta, ou seja, de coisa efetuada, cumprida, embora eu tenha inclinação virtuosa de ser justo. Vejam que, portanto, há um aspecto da justiça que consiste numa conduta externa, pela qual conduta externa eu realizo o ato da justiça. Mas acontece que exatamente porque essa conduta é externa, pode dar-se que eu a realize sem que eu tenha o hábito de ser justo. Ou porque eu tenha, eventualmente, uma disposição apenas de ser justo. Vamos supor aqui um grande criminoso, que é um ladrão habitual, que furte muitas coisas, mas que num determinado dia, estando num lugar em plena condição de furtar, é tocado por uma graça de Deus. Não vou praticar esse furto hoje. Vou manter a coisa aqui. E então, por uma disposição, não é habitual, ele não é habitualmente justo, mas ele se comporta justamente num dado caso. Então, extrinsecamente, sem que ele tenha o hábito da justiça, nesse caso ele teve uma disposição anímica e o ato é inteiramente virtuoso. Mas pode dar-se também, esse é outro aspecto, que essa justiça extrínseca sequer corresponda a uma motivação, como sabe os elementos, os atos morais estão sujeitos a 3 elementos, ou 3 fontes, uma das fontes é a motivação, o motivo, que pode não corresponder ao motivo correto, e que seja mesmo injusto. Por exemplo, eu sou depositário, tenho comigo um revólver, que foi deixado em depósito, e que eu não estou disposto normalmente a devolver. Quando chega o depositante e quer usar esse revólver para matar um inimigo meu. E eu então cumpro o ato externo da justiça, cumpro o ato que seja de justiça extrínseca, externa, chamada justiça jurídica, devolvo o revólver para o depositante. E ele então vai e pratica o ato. Ou seja, esse ato não foi justo. Foi injusto, embora externamente eu tenha cumprido a justiça jurídica, foi um ato imoral. E, pois, sendo imoral, não pode corresponder à virtude da justiça. Então, aqui nós temos alguns aspectos a considerar. Então, eu posso ter o hábito da justiça moral, posso ter a disposição da justiça, ou seja, eu não sou habitualmente justo, mas tenho disposição num dado caso, e posso ou não realizar o ato correspondente a este hábito. Se eu, por exemplo, pago uma dívida, porque reconheço essa dívida como devida, ou seja, dou a cada um o que é seu nesse exato quadro, a minha conduta social é, portanto, voltada a cumprir a obrigação moral e jurídica, quando o caso de pagar o meu débito, eu estou, então, praticando completamente o que corresponde à justiça, ou seja, o meu ânimo é de ser justo e eu cumpro, me pronuncio exatamente no caminho de executar o ato justo. E isso, então, se chama de justiça imperfecto, in, né, preposição perfecto, em latim. Ou seja, a justiça já cumprida inteiramente. Mas pode haver uma justiça que se chama justiça in infectum, in, preposição, infectum. Ou seja, é uma justiça que está em curso ainda.
Por exemplo, quando eu tenho o ânimo de fazer uma coisa, eu tenho que pagar esse débito porque é devido. Mas ainda não realizei. Ela está em curso de realização. Então, são duas hipóteses, portanto, distintas. E há outras hipóteses. Por exemplo, eu tenho o ânimo de realizar, mas não consigo realizá-lo, porque há uma circunstância qualquer que me impede disso. Ou, diversamente, realizo o ato contra a motivação de justiça. Ora porque me falta exatamente essa motivação, já vou dar um exemplo disso, ora porque eu quero, na verdade, praticar um ilícito moral. Do ilícito moral eu já disse, ou seja, eu devolvo a arma para o homicida, a arma é dele, está comigo em depósito, eu devolvo a arma, mas com a má intenção de que ele pratique uma injustiça com isso. Eu colaboro com o pecado alheio. E, portanto, o ato externamente parece ser justo, não é? Porque eu estou devolvendo a arma, era dever como depositário devolvê-la, mas não é justo, não é moralmente virtuoso, isso não faz parte do ato da justiça. Igualmente pode dar-se, e aqui já não propriamente por uma motivação ilícita, mas quando falta, na verdade, a razão verdadeira para o ato da justiça. Por exemplo, eu sou cobrado por alguém que é meu credor, eu não estou disposto a pagar, se eu puder eu não pago, mas eu não quero perder minha fama na comunidade em que eu vivo, então eu pago. De má vontade, mas pago. Cumpri o ato da justiça, sem que moralmente eu esteja disposto àquilo. Uma outra hipótese, por exemplo, eu vou furtar aqui um livro, estou no ato de furtar quando percebo que há uma câmera. Devolvo, eu não tenho que respeitar a propriedade. Mas eu não tenho ânimo disso. Então, o que nós temos aqui, para encerrar aqui essa nossa exposição? De um lado, um hábito, ou quando não se trata de um hábito, ao menos uma disposição de dar a cada um o que é seu. E isto é virtuoso. Isto é a virtude. Como toda virtude, ela é enraizada, é estabilizada. As virtudes têm essa característica, elas são dificilmente móveis. Quem tem virtudes não consegue movimentar-se, mudar delas com facilidade. Infelizmente, também quem tem vícios, também sabe disso, tem dificuldade para livrar-se desses vícios com facilidade. Ou seja, os hábitos têm essa característica de serem como que, esse é um aforismo célebre, uma segunda natureza, todos nós. Para bem ou para mal. Esse é, digamos, o aspecto intrínseco da justiça. É isso que nós podemos chamar de justiça como virtude. Falando do hábito. Em contrapartida, existe uma justiça que nós chamamos de justiça jurídica, à falta de melhor nome, que é o comportamento exterior adequado, seja adequado à lei natural, seja adequada meramente à lei positiva, com que eu cumpro a justiça meramente externa. Aqui nesse campo, é bom que se diga, uma outra matéria que nós não vamos tratar disso hoje, porque não parece conveniente versar o tema misturando esses assuntos, que é o das leis meramente penais, em que então eu cumpro externamente o ato tido por ato juridicamente exigível, mas não me sinto obrigado moralmente a fazê-lo. E aqui, apenas para adiantar esse assunto, quem sabe um dia fazemos uma reunião dessas, né? Para tratar desse tema, existe uma distinção importante a fazer entre obrigação e imposição. A verdadeira lei, ou seja, o que é uma verdadeira lei? É a lei que consiste numa ordenação racional, uma ordenação da razão prática, feita pela autoridade competente, que promulga a lei e visa ao bem comum. Aqui nós temos uma verdadeira lei. A verdadeira lei obriga em consciência. Mas existem, e esse é outro aspecto, leis que são meramente impositivas, que não obrigam em consciência. Entre elas, as aparências de lei. Ou seja, aquelas leis que ou não sejam ordenações da razão prática, ou que sejam ditadas por autoridades que tenham usurpação de poder,
ou porque não visem ao bem comum, ou porque não tenham sido promulgadas. Quer dizer, as 4 causas da lei. Ora, se nós estivermos diante dessa situação, muitas vezes nós cumprimos aquilo que nos é imposto por uma série de motivos. Ou porque a norma não viola diretamente os primeiros preceitos da lei natural, ou porque há uma certa tolerância provisória com a lei corrupta, com a corrupção da lei, em atenção ao bem comum, à tranquilidade social, para evitar maiores dificuldades. Há uma série de leis com as quais nós não concordamos no ambiente político, algumas das quais parecem realmente, de um modo geral, no mundo inteiro, não vamos falar nada, não é nenhum caso específico aqui do Brasil, não é? Vejamos bem isso, deixemos isso claro. Mas no mundo inteiro há leis com as quais nós não podemos concordar. Por exemplo, vivemos nesse momento uma chamada obsessão cientificista, como se tudo fosse a ciência ditando, a ciência ditando, a ciência ditando, e muitas dessas coisas nós não concordamos e, no entanto, seguimos, digamos, pro bono pacis, ou seja, para o bem da paz, mas não significa que nós concordemos. Cumprimos a lei por ser uma imposição. Aliás, em nossos tempos isso tem sido muito frequente, nós perdemos uma coisa importante que se chama o amor das leis. Nos bons tempos, em que as comunidades estão bem formadas, moralmente bem formadas, em que não haja, portanto, uma degradação ética muito grande na sociedade, porque pecado sempre houve em toda parte, mas há momentos em que as civilizações passam por degradações morais muito graves. Nos bons tempos, nós compreendemos melhor que os estados, não é? O poder político, soberania política, sendo próprio de uma associação natural, como é o Estado, como a organização das comunidades, faz leis para o nosso bem. E, portanto, nós temos isso que se chama o amor das leis. Nos maus tempos, nos tempos mais desfavoráveis, o Estado se posta quase como um adversário nosso, né? O Pierre Gachot dizia que o Estado nos dá a figura de isso na leitura dele, né? A figura de um cobrador de impostos atrás de um guichê. Isso já até que é uma figura que em nossos tempos até não é das mais graves. Hoje em dia nós podemos pensar no Estado como uma teletela do 1984 do George Orwell, e vai por aí afora. De modo que temos que pensar isso. Muitas vezes cumprimos imposições, e isso faz parte do que nós poderíamos chamar de justiça jurídica, sua conduta externa, sem que tenhamos ânimo de fazê-lo. Porque as leis não parecem bem. Quantas vezes, em alguns países, nós vemos impostos escorchantes, que sabemos cuja receita não é dirigida ao bem comum, e, no entanto, pagamos os impostos? Bom, então isso mostra que nós temos uma justiça jurídica que consiste na conduta externa, meramente externa. Temos uma conduta, algo que é de justiça intrínseca, que faz parte do hábito ou da disposição de ser justo. Temos uma justiça in infectum, ou seja, uma justiça em curso, que ainda não se completou, porque nós temos o ânimo de agir bem, mas ainda não completamos com a execução correspondente. Temos uma justiça imperfecto, volto a dizer, não é imperfecto, mas com N, uma preposição, e o ablativo perfeito, que é uma justiça então já completa, ou seja, o hábito ou disposição, mais a conduta social, e pode dar-se, volto a dizer, que às vezes por culpa, uma precipitação, coisa que o vale. Outras vezes por uma deficiência cognitiva, muitas vezes invencível. Nós temos uma divergência entre o hábito da justiça e a execução imperfeita desse hábito. Não sei se ler esse livro e vai ficar referida a essa leitura, porque vale muito a pena. Um livro
magnífico de Pitigrilli. Pitigrilli tinha lá as suas matérias de impugnação, por assim dizer. Não, nem tudo dele deve ser louvado, mas enfim, essa obra é muito interessante, ainda que um tanto anarquista, um tanto propiciando um certo espírito de ceticismo quanto à justiça. Mas é um trabalho chamado, em italiano, Il Esperimento di Pote. Experimento di Pote. Em português foi traduzido com o nome impressionante. Eu demorei muito tempo para achar o texto em português e só depois consegui achar em italiano, porque o texto foi traduzido como O Homem que Inventou o Amor. O título original, Il Esperimento di Pote, seria o experimento ou a experiência de Pote, e foi traduzido como O Homem que Inventou o Amor. Mas é um romance muito interessante, realmente, muito interessante, porque conta a história de um juiz, uma ficção, né? Um juiz que era um juiz de uma câmara correcional na França, em Paris, o juiz Paul Pot. Ele votava em colegiado, e um belo dia ele resolve absolver uma senhora chamada Marie Lançon, que tinha sido acusada de apropriação indébita. E fica tão irritado, ele tem tamanho ânimo de justiça, era um homem justo, realmente, que ele não se contém e diz aos seus colegas, dirige-se a essa ré, a Marie Lançon, e diz a ela, olha, graças ao estúpido desse meu colega à direita e ao imbecil desse meu colega à esquerda, a senhora está condenada, mas pelo meu voto a senhora seria absolvida. Claro que depois de uma coisa dessa, com o escândalo que provocou essa fala dele, no dia seguinte ele estava exonerado do quadro de juízes de Paris. E aí segue toda a história e vai por aí afora. E ele, então, o tempo inteiro achando que tinha sido justo na sua manifestação e tal, até que foi procurado pela Marie Lançon. Marie Lançon procura essa ré e fala para o Paul Pot, olha, doutor Paul, acontece o seguinte, a última fase da minha prisão foi passada num mosteiro, me fizeram ir para um mosteiro, convento, na verdade, de freiras, e eu lá fiquei, e as freiras, quando eu contei toda a minha vida para elas, essas freiras pediram que eu viesse aqui agradecer ao senhor pelo que o senhor fez por mim, como parte do cumprimento da minha pena em consciência. Então eu estou aqui para agradecer. E aí o Paul Pot, não, mas a senhora foi injustiçada, foi condenada injustamente. Falou, não, o senhor está enganado, eu era culpada, eu cometi mesmo aquela apropriação indébita. E aí o Paul Pot fica realmente surpreso, porque ele tinha a inclinação para ser justo, mas não foi justo. Não foi justo, por quê? Porque houve uma falha da prudência. Então, essas distinções são necessárias de fazer para que nós compreendamos que essa é a justiça humana, muitas vezes, que nós temos. É a única justiça infalível, a única justiça perfeita, da qual nós não conseguimos esconder nem um iota da nossa conduta, é a justiça de Deus, a justiça perfeita. Há um outro episódio muito interessante que também foi objeto da manifestação de um autor francês conhecido, André Gide, mas antes dele foi narrado por um autor muito interessante chamado Orcival. Agora me escapa não sei se é Jorge Orcival, é algo assim. O livro se chama Les Compagnons. É um romance. Esse é um caso de uma moça chamada Regine, que mata o marido. É levada a júri. E lá no júri, o advogado de defesa, tentando convencer os jurados a absolvê-la, começa a criticar pesadamente a vítima, o marido. Critica de todo jeito o marido. E foi demonizando o marido, até que a Regine fica muito irritada, pede a palavra para o juiz e diz, olha, eu não quero mais esse advogado, não. Eu estou vendo agora que cometi uma grave bobagem quando matei o meu marido. Tá bem que eu já estava cansado, ele me irritava muito, já vinha me amolando bastante, mas não era nada disso, não. Eu perdi a cabeça mesmo no dia, fiz besteira e o matei. Aquilo causou um espanto muito grande. No dia seguinte, os jornais de Paris noticiando que a ré tinha confessado e que era culpada, etc. E júri é júri, não é? Ela foi absolvida. E absolvida, então, manda chamar o capelão da penitenciária em que ela estava.
estava em custódia, chamou o capelão e disse, olha, eu não posso ser absolvido. Eu não quero ser absolvido. Uma coisa importante para a minha recuperação é que eu seja punida para que eu possa livrar a minha consciência das dores do arrependimento. E o capelão disse uma coisa muito sensata. Disse, olha, minha filha, a justiça humana é assim mesmo. Às vezes acerta, às vezes erra. Às vezes condena quem tem que ser absolvido, às vezes absolve quem tem que ser condenado. Nós temos que ver que essa justiça é a justiça dos homens, é uma justiça imperfeita. E aí diz, conclui, a sua pena, moça, sua pena vai ter que viver a vida inteira sabendo que não foi condenada. E vai ter que carregar no tribunal da consciência essa pena. E mais, para nós aqui, estamos conversando só entre nós, isso nos propõe também algo sobre o qual nós temos que deter um pouquinho a nossa consideração. Quanto destas penas que nós pagamos na vida social e a pena que nós suportamos na consciência, com o reto arrependimento, não acabam essas penas sendo, de algum modo, medidas no tribunal que vai nos determinar a eventual pena escatológica, pena eterna. Então, isso é um conjunto de penas. Portanto, a questão da justiça é muito interessante. É muito interessante. Um dos maiores livros que há, e para mim é o maior romance que li na vida, que é o livro de Alessandro Manzoni, Os Noivos, né? Promessa e Espose, é exatamente isso, a mostra de como todas as coisas se encaixam e como Deus vai fazendo a justiça funcionar em cada parte, de tal maneira que nós vamos encontrando os equilíbrios e as falhas humanas são, na verdade, punições e às vezes prêmio para quem é beneficiado por alguma razão dessas falhas, das decisões, por obra de um governo providencial do mundo. Portanto, deixemos aqui claro, distingamos a justiça como hábito, a vontade que devamos ter de ser justos sempre, mas convençamos-nos de que nós não somos deuses, não somos o Deus, o único Deus verdadeiro, e, portanto, estamos sujeitos a errar. E o erro não provém da falta de ânimo de ser justo. O erro provém, nesse caso, de um tema relativo à prudência, um elemento cognitivo e não volitivo. Bom, vamos aqui encerrar com mais uma referência à minha filha católica, que, como eu disse, faz promessa para o pai cumprir, contando uma coisa aqui da vida doméstica que cada um dos senhores já deve ter, de algum modo, vivido, ou ter visto viver, ou ter até padecido. Eu tenho 3 filhas. E de vez em quando apareciam situações domésticas, isso é normal entre as irmãs, não é? De litígio entre elas. E então me procuram para dizer, uma se queixando da outra, a outra se queixando da primeira, a primeira da terceira, e assim por diante. E a coisa que um pai queira fazer que não seja justo para os filhos, será possível pensar que um pai medianamente constituído, eu falo medianamente constituído porque eu acho que se colocasse em votação aqui o cargo de pai, talvez eu perdesse, mas enfim, não importa. Um pai medianamente constituído, a coisa melhor para esse pai do que querer ser justo para os seus filhos. Ele quereria praticar uma injustiça em relação aos seus filhos? Claro que não. Mas como é difícil saber quem teve a culpa em determinada situação e que a gente não presenciou, não testemunhou? Compreenda isso. Então, eu posso ter perfeitamente o ânimo ou a virtude de ser justo e, numa aplicação concreta, não o ser. E, em contrário, eu posso praticar a justiça jurídica e sem o ânimo da justiça. Eu penso que isto esclarecerá um tantinho esta distinção a fazer entre a justiça intrínseca, o hábito da justiça, e a justiça meramente jurídica como conduta externa daquilo que é justo. Eu quero agradecer muitíssimo àqueles que me deram a imensa honra de participar aqui desta nossa reunião. Espero que tenha sido útil para alguns esse conjunto de esclarecimentos. E a Cátia Jonas já está provocando aqui para outro tema para livro. Vi também o Dr. Jefferson Kanashiro. Estou vendo aqui alguns nomes. Minha querida amiga Margarete Maia.
Muito bem. Eu agradeço muitíssimo a todos os que participaram aqui dessa live. E é possível. Doutor Chumar, como vai? A professora Isabela, lá de Miguelópolis, grande jurista, olha aqui. Ah, o doutor Zé Renato. Bom, muito obrigado a todos. Eu tenho a impressão de que a minha filha vai acabar, qualquer dia desse, prometendo mais lives. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.